Ah, mas tu tava com saudade, né? Vídeos gerais de futebol falando sobre todos os jogadores, notícias atuais, mercado da bola e tudo do mais atualizado sobre futebol. Se inscreva no canal e deixa seu like caso não tenha visto ainda esse tipo de formato ou mesmo caiu de paraquedas no canal. De toda maneira, vamos em frente para ver cada coisa e cada novidade que surgiu. O treinador de futebol José Mourinho faz uma boa passagem pela Roma. O Special One, como é muito conhecido, tem uma excelente inteligência tática, um trato técnico excepcional comandando os jogadores e é com certeza uma das figuras mais irreverentes, além também de controvérsias, isto é, polêmicas, que existem no mundo da bola. Sem José Mourinho, não teríamos talvez tantos momentos históricos para falar no futebol, e tantas entrevistas daquelas arrepiantes, só mesmo que podem ser dadas por José Mourinho. Sem medo de ninguém, sem medo de nada. É um fato que ele fez a Roma conseguir uma grande classificação para mais uma edição de Europa League, em que acabou perdendo a final na temporada passada para o próprio Sevilha. Mas o trabalho de José Mourinho nos romanistas é extremamente sólido, tanto é que chamou a atenção de principais clubes árabes que estão de olho no Special One. Isso eu tô falando em clubes de primeiro escalão na Arábia, não dá pra não citar o Al Hilal, que vem passando por um momento de crise com o Jorge Jesus. O treinador, que é um eterno ídolo do Flamengo, acabou decepcionando muitos amantes da bola, principalmente após a briga que teve com o jogador Michael. Na avaliação do presidente do Al Hilal e de seus mandatários, JJ não faz um trabalho satisfatório o suficiente para que o Al Hilal coloque a mão no fogo por ele. Por isso, há uma grande probabilidade de troca técnica entre JJ e Mourinho. Admita, você jamais imaginou que veria José Mourinho e Jorge Jesus no mesmo lugar. A nova bomba do Diário AS da Espanha afirma que Rodrigo será de certa forma liberado do Real Madrid. O jogador não vem conseguindo desempenhos tão satisfatórios e não vem fazendo por onde todo o montante que foi arrecadado para sua contratação desde o Santos. Rodrigo Góes, que chegou no Real Madrid na temporada 2018-19, não vai fazendo atuações satisfatórias e vem sendo muito cobrado por parte da torcida merengue, principalmente em relação ao desempenho individual do seu também colega brasileiro Vinícius Júnior, que colocando os pesos e medidas vem tendo atuação bem mais satisfatória que o Raio. Devido ao fato do Real Madrid não ter trago outros jogadores centroavantes e muito por conta do Real ficar com poucos atacantes no elenco, foi dada a Rodrigo a incumbência de vestir a camisa 11, assim como pro Vinícius Júnior a camisa 7 que ele atualmente veste. E ao passo que Vinícius Júnior, mesmo voltando após lesão, consegue fazer grandes atuações e surpreende o técnico Ancelotti, não vem sendo o caso do Rodrigo, que já teve inclusive uma nova treta com Ancelotti em pleno campo e não vem se desenvolvendo da maneira que muitos esperavam. Por isso o Real Madrid, sempre muito ambicioso e não tem essa de passar a mão na cabeça de jogador nenhum, segue olhando o Kylian Mbappé. Pois é, Ancelotti ficou realmente fascinado nesse cara. E segundo o Diário AS, assim como eu falei, Kylian Mbappé é a carta A para que o Real Madrid possa dispensar Rodrigo com o intuito de fazer talvez uma troca entre Rodrigo e Mbappé para Rodrigo ingressar no Paris Saint-Germain. Rodrigo Góes no PSG se tornaria um titular absoluto, coisa que não acontece sempre no Real. E segundo o próprio Diário AS, essa transferência irá acontecer na próxima janela de transferências. Você concorda com isso? Acha justo por Rodrigo? Ou ele ainda tem tempo de amadurecer? Comenta aqui. Beraldo, zagueiro do São Paulo, entra na mira do Porto de Portugal. Defensor de 19 anos virou titular da equipe paulista nessa temporada. Titular do São Paulo em 2023, Beraldo está na mira de clubes europeus. O Porto de Portugal mira a contratação do zagueiro de 19 anos. As informações são do portal Gol. A ideia da equipe portuguesa é apresentar ao zagueiro um plano de carreira parecido com o de Éder Militão, que deixou o próprio São Paulo rumo ao Dragão e um ano depois foi contratado pelo Real Madrid. Lucas Beraldo tem uma multa rescisória de 60 milhões de euros, aproximadamente 319 milhões de reais, e o tricolor paulista possui 60% do passe do jogador. O 15 de Piracicaba possui 20% dos direitos econômicos, enquanto o jogador detém os outros 20%. Recentemente, o zagueiro assinou renovação de contrato até 2028. Após estrear no profissional do São Paulo em 2022, Beraldo conquistou seu espaço na temporada e soma 39 jogos com gol marcado este ano, além de ter sido peça fundamental na conquista da Copa do Brasil, com titularidade garantida ainda na época do técnico Rogério Ceni e mantido com o técnico Dorival Júnior. Na minha opinião, é um ótimo negócio pro cara que tá muito longe de mostrar ser um bobinho, joga muita bola, então vai ser um ótimo negócio. Teremos a aposentadoria de um gigante de uma seleção, e ele chama-se Ángel Di Maria. Eu já falei aqui no canal várias e várias vezes, você que é assíduo já até sabe. Di Maria, na minha opinião, é um dos jogadores mais subestimados da história. Conquistou praticamente todos os títulos que lhe eram possíveis, e adivinha só, na hora da galeria dos craques, de lembrar qual jogador marcou mais, o Di Maria raramente fica na lista dos grandes amantes da bola. Uma grande injustiça para alguém que dedicou sua vida e anos a fio para jogar o melhor futebol possível. Mas fato é que Di Maria anunciou, após mais uma exibição pelo Benfica, em entrevista a um veículo português, que não é mais sua intenção e ele não jogará mais a próxima Copa do Mundo de 2026. A Copa essa que será realizada na América do Norte não contará com Ángel Di Maria, um jogador que agora se contentará com mais alguns anos no futebol quando se aposentará de vez. Vale lembrar que Lionel Messi não é certeza de que vai jogar a próxima Copa ou não. Ele ainda deixou tudo em aberto, principalmente também a sua própria carreira, quando ainda não anunciou
anunciou quando e onde irá se aposentar, que Di Maria não atuará mais com a camisa argentina no momento mais decisivo após essa Copa de 2022. Mas a realidade é que ele já tá na história. O que ele fez para os hermanos, principalmente na final contra a França, jamais será esquecido. Não está no nome do patamar do Maradona, mas ele não precisa estar lá para ser um dos grandes, pois sua carreira já basta para ser um credencial de um jogador histórico. Gabigol deve renovar com o Flamengo, é isso mesmo que você ouviu. Gabriel Barbosa, jogador do clube rubro-negro, pode conseguir renovar mais um ano com a equipe, com um salário que dessa vez vai ultrapassar mais de 2,5 milhões de reais por mês. Um salário assustador, astronômico e estratosférico para um jogador da magnitude do Gabi, que não vem conseguindo tantas atuações positivas para realmente dizer que 2023 foi o ano que o credibilizou para receber esse salário. O Gabi na verdade vai receber tudo isso porque, além de ser um ídolo consagrado do rubro-negro, tem grandes atuações em anos anteriores que credibilizam o fato de ele receber toda essa papelada. Essa bolada em grana vai ter que ser provada por Gabigol em 2024, já que a diretoria do Flamengo já afirmou que não vai ficar passando a mão na cabeça de ninguém, e que se for para tirar jogador X ou Y, isso vai acontecer sem mais e nem menos. Gabriel Barbosa já ultrapassou há muito tempo a faixa dos 150 gols com a camisa rubro-negra, isso em menos de 300 jogos. A história desse cara no Mengão, ninguém tem como contestar, vamos combinar. Mas afinal, quanto custam as lesões do Neymar para os clubes? As lesões do craque Neymar Júnior custaram mais de 770 milhões de reais ao longo da sua carreira de jogador, desde que estreou no Santos Futebol Clube em 2009. Segundo o levantamento do site de apostas OLBG, durante seu tempo lesionado nesse ano, Neymar recebeu 835 mil reais para cada dia com lesão ou doença. Somente esse ano, o jogador do Al Hilal da Arábia Saudita perdeu 7 jogos antes e depois do rompimento dos ligamentos do joelho. Somente nesses jogos, o prejuízo para o clube árabe foi de 65,1 milhão de reais. Apenas no ano passado, o tempo do Neymar no estaleiro custou 330 milhões de reais. Vale lembrar que a lesão que Neymar Júnior está tendo tem um grau de certa forma elevado, tendo que ficar de 6 a 8 meses, podendo até em termos médicos ficar de 10 meses a 1 ano fora. Tudo vai depender de como o corpo irá responder, principalmente após mais uma lesão, quando o seu corpo não responde tão bem quanto antes. Com 31 anos, Neymar vai ter que se provar cada vez mais fisicamente, ainda mais após o momento que as lesões seguem perseguindo como um fantasma sombrio. Muita gente fala que esse já é o fim da carreira do Neymar. Já outras pessoas falam enfaticamente que tudo isso é papo de hater invejoso e que ele vai dar a volta por cima. Um jogador em específico vive um drama grotesco na sua carreira. Volante do Newcastle é suspenso por 10 meses por envolvimento em apostas. Além de ficar afastado do futebol, o jogador terá que fazer atividades extracampo. O volante Sandro Tonali do Newcastle foi suspenso por 10 meses do mundo da bola após se envolver com apostas esportivas. Além da suspensão, o jogador italiano terá que fazer atividades extracampo, como reuniões de conscientização com jovens sobre perigos de apostas e outras questões envolvendo conscientização de carreira. A informação é da La Gazzetta dello Sport. A princípio, Tonali receberia uma pena de no mínimo 1 ano de suspensão. Entretanto, o jogador, que teria confessado ser viciado em apostas, entrou em um acordo com a Federação Italiana e teve sua pena reduzida para 10 meses. O ex-jogador do Milan foi contratado nessa temporada pelo Newcastle, que pagou 70 milhões de euros, aproximadamente 364 milhões na cotação da época de reais, aos rossoneiros, sendo a maior venda da história da equipe da Itália e a maior transferência de um jogador do país. Tonali inclusive fez um excelente começo de temporada pelo clube inglês, tendo feito um gol em 10 partidas, sendo 8 como titular e contribuindo para várias jogadas. Além de Tonali, o meia Nicolo Zaniolo, que atualmente defende o Aston Villa, e Nicolo Fagioli da Juventus também estariam envolvidos em apostas. O jogador da velha senhora, inclusive, já teve sua sentença e terá que cumprir uma suspensão de 7 meses. É uma pena, velho, é uma pena, porque esses caras poderiam ser muito maiores no mundo da bola e simplesmente não querem por pura birra, ou na verdade por puros vícios, que acabam atentando a sua carreira e muito por isso perdem o foco, ficam mais desatentos e cometem erros e infrações que antes não fariam. Enfim, eu desejo que o Tonali volte e fique bem e que repense suas atitudes para quando voltar pare de fazer parte do esquema e viva sua vida bem, focado jogando bola como deve ser. Tu lembra dele? O atacante Douglas Costa acertou a saída em comum acordo com o Los Angeles Galaxy da MLS. O jogador divulgou nas redes sociais o acerto para a saída do clube norte-americano nesta segunda-feira. Um clube europeu já mostrou interesse no jogador para 2024. O brasileiro antecipou em 2 meses a saída do clube. O contrato de Douglas com o Galaxy iria até dezembro de 2023, mas houve o acerto para que se antecipasse o fim do vínculo. Agora o jogador está livre no mercado. O Galaxy não se classificou para os playoffs da Conferência Oeste, ficou na 13ª colocação com 36 pontos
pontos de 14 equipes. Recentemente, o empresário de Douglas Costa se manifestou por meio de nota e negou quaisquer especulações que se reuniria com dirigentes do Grêmio. Também confirmou que o clube gaúcho ainda não começou o pagamento da dívida, acordado para janeiro. No final de 2022, vale lembrar, o Douglas chegou a se reunir com o presidente do Grêmio, Alberto Guerra, no litoral do Rio Grande do Sul. Havia o interesse sim do jogador em tentar um retorno ao tricolor. Ele meteu essa mesmo? O Messi compara a Argentina ao melhor Barcelona da história. Com 4 jogos e 4 vitórias nas eliminatórias sul-americanas, a Argentina dá sequência na regularidade que marca o trabalho do técnico Lionel Scaloni. Após o triunfo sobre o Peru nesta terça-feira, Lionel Messi fez elogios à seleção nacional e disse que o nível está muito perto do melhor Barcelona da história. Essa equipe é impressionante e continua crescendo jogo a jogo, cada vez joga melhor. Comparar com o Barcelona, que foi o melhor da história do clube, é muito, mas acho que esse time está muito perto, isso pelo que demonstrou por ter conquistado a Copa América e Mundial. Temos grandíssimos jogadores e jogue quem jogar. Não se nota porque o estilo de jogo está muito marcado. O Messi atuou entre 2004 e 2021 no time principal do Barça e fez parte de times históricos, entre eles a equipe de Pep Guardiola entre 2008 e 2012, que popularizou o estilo de manutenção da posse de bola, denominado de tiki-taka. O técnico Lionel Scaloni assumiu o comando da seleção argentina em 2021 e conquistou a Copa América no mesmo ano, além da finalíssima e da Copa do Mundo em 2022. Em 44 jogos sob o comando do treinador, os argentinos tiveram 33 vitórias, além de 10 empates e apenas uma só derrota. Pra Arábia Saudita naquela Copa, hein? Quem já viu? Mas e aí, tu acha mesmo que tem alguma cogitação da Argentina ser minimamente comparada a isso? Comenta aqui. Suspenso por doping, Papu Gomes da Argentina se defende. Foi um acidente doméstico. O meia campeão da Copa do Mundo com a Argentina diz que substância encontrada no exame foi ingerida acidentalmente após tomar um xarope para a tosse do seu filho. O meia do Monza da Itália e campeão da Copa do Mundo com a Argentina, Papu Gomes, se manifestou pela primeira vez após ser suspenso por testar positivo no exame antidoping. Em vídeo publicado nas redes sociais, esse domingo 22, o atleta disse ter ingerido acidentalmente terbutalina, substância proibida em acidente doméstico. Dei positivo em terbutalina. Tomei acidentalmente em uma noite, em um ataque de tosse do meu filho menor, o Milo. Bom, obviamente estou triste e arrependido. Foi um acidente doméstico. A punição sancionada para Papu Gomes é de 2 anos. Aos 35 anos, o meia ressaltou que não quer se aposentar antes de voltar à suspensão. Além disso, deseja recorrer à decisão com a ajuda da sua equipe de advogados. Sempre tratei de ser o exemplo dentro e fora dos campos. Creio que nos meus 18 anos de carreira, eu pude cumprir isso. Eu não quero me aposentar dessa maneira. Papu Gomes participou da equipe que conquistou a Copa do Mundo do Catar em dezembro do ano passado. Na última janela de transferências, fechou com o Monza da Itália e atuou em 2 partidas antes de testar positivo para o exame antidoping. O Inter Miami está planejando uma grande oferta e vai mover fundos e mundos, ou melhor dizendo, mundos e fundos, para o jogador de 38 anos, o meio-campista Luka Modric. O croata meio-campista está fora dos planos do Real Madrid para a próxima temporada e está jogando no limite a sua última. Há uma certeza de que ele não vai continuar no clube merengue e vários clubes sauditas estão também de olho no cara. Mas a probabilidade de jogar ao lado de Lionel Messi pode ser um elemento fundamental para que Modric faça sua mudança na carreira. De Adidas para Adidas, do Real para o Inter Miami. Você apoiaria ver a Liga Americana com outros nomes como Luka Modric? O Xavi Simons está jogando muita bola. Quem tá acompanhando a trajetória do jogador holandês tá vendo que ele não tá pra brincadeira. Suas partidas no RB Leipzig são quase perfeitas, ou melhor dizendo, beiram a perfeição. O meio-campista faz grandes atuações e isso chamou a atenção de um clube que tá muito promissor, ele mesmo, o Barcelona. Tentando voltar aos tempos áureos que ganhou tudo, a máquina de La Chavineta vai tentar contratar o jogador de 20 anos. Ele tá encostado no PSG, que acabou ativando sua cláusula de recompra, mas depois de ter falado um pouco mal do clube em uma entrevista em veículo holandês, onde deu uma certa alfinetada no jogador Mbappé, parece na verdade que Xavi Simons irá realmente planear outro rumo na sua vida. Se não continuar no Leipzig, o Barcelona pode cobrir a oferta e oferecer 110 milhões de euros pelo cara. Ele vale tudo isso? Acho que o Xavi Simons tem que ir pro Barcelona? Comenta. Os problemas, escândalos e preconceito racial seguem atormentando a vida do Vini Júnior. Ele não vem encontrado paz no Real Madrid praticamente desde que chegou ao clube. Pra não ser exagerado, vou ser bem sincero com você, até que no primeiro ano, no segundo ano foi tudo ok, mas desde a temporada passada, meu amigo, é toda hora um escândalo. Os espanhóis perdem completamente o limite do que vão fazer ou não com ele, começam a chincalhar o cara e não param nunca mais. Os árabes seguem fazendo olho gordo pra trazer o Vinícius Júnior e tirá-lo do Real, e agora a proposta pode ser da equipe do Roberto Firmino. O Firmino, que havia sido especulado no Real Madrid temporada passada e acabou indo para as Arábias, agora viu o efeito borboleta inverso, porque na verdade agora o Al Ahly quer fazer a maior oferta, escuta bem, maior oferta da história do futebol mundial para trazer o Vinícius Júnior. Se o Neymar vai ganhar 1,7 bilhão em 2 anos, adivinha só quanto querem dar pro Vini. Se segura na cadeira, tá? 2,3
bilhão em 2 anos. Se isso acontecer, meu amigo, fecha o futebol, fecha as portas, porque o Vini vai virar uma multinacional, vai virar uma empresa, e o futebol árabe, se realmente conseguisse ou conseguir isso, vai colocar na cabeça de todo mundo que, na real, o futebol europeu está muito ameaçado. Eu acho que o Vini não vai, porque a fidelidade que ele tem com o Real Madrid é muito grande. Mas o que você acha? Falando em Real Madrid, a atuação de um certo camarada chamou uma atenção mais uma vez. Jude Bellingham tem um início de trajetória do Real Madrid impressionante. O jovem inglês soma 10 gols e 3 assistências em 10 partidas, números compatíveis aos primeiros passos do CR7 no Real em 2009. E o mais impressionante é que fora das 4 linhas, ele já pode ser considerado uma joia comercial do gigante espanhol. Contratado na última janela por 103 milhões, vindo do Borussia Dortmund, o inglês de 20 anos, conquistou uma enorme popularidade de forma imediata e já impacta positivamente nos negócios merengues. O impacto mais visível e, digamos, esperado é no número de camisas com o nome e também o número do inglês que podem ser vistas pelas cadeiras do Santiago Bernabéu. De cada 10 peças vendidas e personalizadas na loja oficial do clube no estádio, 7 levam o nome de Bellingham. Um facilitador na exploração de sua imagem é que tanto ele quanto o Real Madrid são patrocinados pela Adidas. Se por muitos anos o protagonista foi o Cristiano Ronaldo, um dos principais nomes da rival Nike, o meia acaba por fortalecer a parceria comercial que existe desde 1998. No atual elenco, por exemplo, nomes como Vinícius Júnior, Rodrigo, Valverde e Modric fazem parte do portfólio da Swoosh. McDonald's e EA Sports são outras marcas que embarcam na midiática imagem do atleta, além de vender camisas e abrir portas de novos mercados, como no Reino Unido. A presença de um craque como Bellingham é capaz de atrair visibilidade para potenciais novos patrocinadores e virar barganha para renegociar contratos já em andamento. Vale destacar também que o próprio jogador se beneficia diretamente e diariamente de vestir a camisa de um dos maiores times do mundo. Desde que desembarcou em Madrid em junho, o número de seguidores do atleta saltou de 10 milhões para 19,2 milhões no Instagram. Consolidado na seleção da Inglaterra e destaque no Real Madrid, é inegável que ele tem todas as credenciais para ser o protagonista também no marketing esportivo. E com seus jogadores brasileiros tendo atuação decisiva, o Real Madrid novamente venceu o Braga por 2-1 nesta terça-feira 24, fora de casa, pela terceira rodada da fase de grupos da Champions League. O resultado é importantíssimo para os merengues, que somam o terceiro triunfo seguido e seguem com 100% de aproveitamento na liderança isolada do grupo C. Jude Bellingham, de apenas 20 anos, teve mais uma bela atuação, marcando o segundo gol dos merengues. Carlo Ancelotti rasgou elogios ao meia, de nacionalidade inglesa, após a partida. Temos que considerar que Bellingham tem 20 anos. Nunca vi um jogador de 20 anos tão impactante num grande clube como o Real Madrid. Ele faz tudo bem, sempre ajuda o time, é um jogador muito completo e estamos muito felizes com ele, disse o italiano à TNT Sports. Às vésperas da premiação da Bola de Ouro, Ancelotti ainda cravou que Vinícius Júnior irá ganhar a honraria em breve. Com certeza o Vinícius, ele vai ganhar um dia. E aí, o que você achou do vídeo? Gostou? Obrigado por ter ficado até aqui, tamo junto e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!